Agora sim, estamos ao vivo. Muito boa noite, meu amigo Bernardo Zamijovski. Preparados aí para mais um Papo Reto, o 17º Papo Reto, né? Começamos ano passado e hoje temos um convidado super especial, que é o Bernardo Zamijovski. Já está entrando gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais este Papo Reto, um Papo Reto especial, aí falando com o Bernardo, que é um grande especialista e investidor em venture capital, em capital de risco, tem muita experiência em inovação, tecnologia e negócios, né? E a gente um acompanha o outro há bastante tempo, né? A gente se conhece aí, eu já vou contar quando a gente for começar, né? A gente se a gente se conhece por causa daquela bolinha que está pequena lá no fundo, aquela bolinha amarela oval, a bola de rugby que nos uniu, né? E a gente se conheceu e aí ficamos amigos há bastante tempo. Pessoal, bom, já tem gente aqui nos saudando, o Roldo Goy Júnior. Boa noite também, Roldo, seja muito bem-vindo e nos manda uma boa noite a nós dois. Pessoal, eu sempre aguardo uns minutinhos, só porque a gente sempre sabe, né, que nas grandes cidades, principalmente, tem a questão do trânsito, do deslocamento, né? Muita gente voltando ao trabalho presencial. Então, a gente sempre dá uns 4 minutinhos mais, né? Na verdade, 3 e meio, a gente começa pontualmente 7h05 e vamos para esse papo reto mais do que especial para aquecer esta noite fria aqui no Sudeste. A É, Yael, eu espero que seja correto, Yael Pfefferbaum. Boa noite também, Yael. Seja muito bem-vindo. Fala, Bernardão. enquanto a gente espera, eu vou te contar uma curiosidade, talvez você não saiba, que é ligada em tecnologia. Você sabe qual é o meu nome verdadeiro e o seu? Primeiro nome verdadeiro meu? O sobrenome verdadeiro e o meu verdadeiro, que tem a ver com tecnologia. A, O meu a origem nome, do. Não, eu conheço uma outra origem. Vamos lá, vou deixar você falar. na verdade, meu nome é Bernardo Silva, criptografado, e o seu é Alejandro Souza, criptografado. Pois é, né? Porque esse monte de consoante que ninguém consegue falar direito, né? É verdade, né? Nomes ucranianos, coincidentemente, né? VSKY, né? Que É, significa, né? Já que a gente está aqui um small talk até começar, pelo que eu sei, né? Dikovski seria vila de Dico, Zamijovski, vila, né? O povoado de Zami. que veio de, exatamente. Exatamente. A Yael está rindo aqui. É o Pfefferbaum, que também, né, é da colônia judaica, assim como nós dois, né? Muito bem, né? Muito bacana. Aqui, ali, Luciano Loman, boa noite, animado para acompanhar o papo de hoje. Muito legal, Luciano, muito bacana. Seja muito bem-vindo aí. Estamos começando em 1 minuto e meio. A gente só saudando novamente quem está entrando. A gente faz uma pequena espera aí para algumas pessoas chegarem aí e a gente poder começar esse papo reto. A Yael, minha prima, é uma grande veterinária, viu? Opa, que bacana! Oh, muito bom, Yael, muito bom. Uma área de excelência aqui no Brasil, né? A minha ex-esposa, a mãe do meu filho, é veterinária, né? A gente acompanha bastante esse mundo e nós somos referência, né, como país no mundo da veterinária, né? Assim como no mundo do agronegócio também. E assim como no consumo de pets, né? Sem dúvida. Acho que são 70 milhões, né, já de pets no Brasil, 65, 70 milhões, é um número impressionante. Impressionante. Aí eu agradecendo aí, bacana. Pessoal, vamos começar, né? Porque uns segundinhos antes não tem problema nenhum. Então, vamos colocar aqui. Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Reto. Eu vou me apresentar muito rapidamente, prometo. Meu nome é Alejandro Dikovski. Eu sou um argentino que adotou o Brasil há muitos anos. Amo muito esse país, apesar de ter laços com a Argentina também. Sou fã de inovação, tecnologia e negócios. Eu trabalho nessa área há apenas 25 anos, né? E sou um eterno aprendiz, coração de estagiário, né? Esse mundo
maravilhoso que a gente vive, com tanta novidade, nem diria a cada dia, a cada hora, né? Eu tive a ideia desse programa porque eu sentia falta de um conteúdo mais direto, mais aberto, mais frontal, né? Um pouco menos Ilha da Fantasia, né? Usando um termo. Então eu falei, bom, vou criar. Eu conheço tanta gente bacana, né? Ao longo desses anos a gente construiu boas relações e por isso, né? Criamos o Papo Reto. Temos já dois convidados. Marco Palante, diretamente da Itália. Buonanotte, amici. Como está? Grande Pala, nosso amigo Pala, amigo meu e do Bernardo, amigo do rugby. E o Maurício Silva também, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, hoje nosso convidado é Bernardo Zamijovski, investidor em Venture Capital, conhecido em português como capital de risco. O Bernardo é bacharel em mercadologia pela SPM, formado em 92, teve a oportunidade de ser executivo, empreendedor e hoje atua como investidor, uma carreira muito interessante. Como executivo, ele foi diretor de marketing e operações da Dunkin' Donuts no Brasil e vice-presidente de marketing e novos negócios do Grupo BR ainda nos anos 90. Começou a atuar como empreendedor serial em 1999, vivenciou a bolha de 2000 em Nova York, que foi uma grande experiência para nós dois e para muita gente. Construiu e vendeu diversas empresas até, em 2011, ser convidado pelo Grupo VR para dirigir um fundo de Venture Capital. Hoje ele dirige o fundo de VC Offshore VR Investment, com centenas de investimentos em Israel, Europa, Estados Unidos, e atua também como advisor para fundos e empresas do Japão, dos Estados Unidos e da Europa. Com essa realidade, o Bernardo é um felizardo, né? Primeiro, ele é muito competente, né? Mas ele é felizardo pelo seguinte motivo, pessoal. Ele tem acesso às maiores inovações dos Estados Unidos, tanto na costa leste, Silicon Valley, ou na costa oeste, Silicon Alley, seja na Startup Nation, Israel ou na Europa. Ele também é curador de inovação do evento Rio 2C, que aconteceu em abril, certo? E é membro do Board of Governors da Hebrew University de Jerusalém. Bernardo Zamijovski, meu amigo, seja muito bem-vindo. É um prazerzão te receber aqui hoje. Prazer, Ale. Sempre um prazer a gente falar, né? Acho que, como você falou, a gente viu o começo da internet, viveu a bolha de 2000. Acho que a gente tem experiências bacanas. Espero que a gente hoje, na troca, a gente conte boas histórias aí e, de alguma forma, a gente colabore aí com a jornada das outras pessoas que estão assistindo. Eu acho que é isso mesmo. Bom, antes da gente embarcar para valer, bom, boa noite. Temos, eu acho que a Alessandra Guardia, a minha amiga da Agrega, fundadora da Agrega, rede de consultores, da qual faço parte, seja muito bem-vindo. Carla Mello também, boa noite. E a Marina Whittaker também. Bernardo, vamos começar para aquecer esse frio logo de cara. A gente está num período bastante turbulento, né, aqui em nosso planetinha. A gente vive a guerra da Ucrânia, já se passou um ano, essa guerra impacta bastante a economia, o fornecimento e o mercado de commodities global, ainda nos recuperando do choque entre oferta e demanda em termos inflacionários no mundo causado pela Covid-19, né? Com toda essa complexidade, comenta um pouco com a gente como é que está o momento atual para as empresas de Venture Capital, para esse mundo do capital de risco. Bom, eu vou falar primeiro uma visão global e depois eu vou tentar trazer para o momento aqui, né? Eu acho que tentar fazer um paralelo. A economia vive ciclos, né? Eu acho que a gente viveu um momento histórico na bolha de 2000. Para a gente ter uma ideia, o volume de investimento em venture capital em 2000 era o mesmo volume de 2019, 18, 19, né? Era um volume gigantesco, sendo que você tinha 200 milhões de pessoas na internet em 2000, no mundo inteiro,
e a gente tinha, em 19 já tinha 5 bilhões de pessoas. Então, era muito dinheiro, inclusive mais dinheiro proporcionalmente ao que a gente tem hoje, né? E eu, vivendo aquele momento, o mercado entrou numa euforia e numa histeria que todo mundo achava que ia ficar bilionário, né? Então, e as pessoas não conseguiam entender que o quanto isso era ilusório, né? O valor de uma empresa no papel não é o valor final, né, da empresa. O valor da empresa é quando você realmente vê o dinheiro, né? Isso provocou uma inflação parecida com o que a gente vivenciou agora, né, no mercado de tecnologia, e infelizmente isso nos trouxe consequências que eu acho que levamos 10 anos para recuperar, né, a bolha de 2000. Essa é uma realidade. A primeira década foi uma década bem complicada, né, e para o venture capital. Quando a gente viveu um período, e eu acho que os jovens empreendedores, né, dos últimos 10 anos, então quem tinha 20 anos, 10 anos atrás, agora tem 30, então eles não viram nenhum momento de dificuldade, não estavam acostumados, né, a isso, e um crescimento constante que foi catapultado pela baixa dos juros, né, e pela emissão de moeda que foi feita para recuperar as economias na pandemia, né? Isso trouxe novamente algo muito parecido, e quem viveu 2000 já sentia que algo parecido poderia estar acontecendo, onde as empresas começaram a ter valores astronômicos, né? Os recordes de unicórnios, né? E, e, e basicamente a gente começou a criar multiplicadores de valuation que, para quem tecnicamente avaliava as empresas, não conseguia explicar. Então, toda vez que fica difícil de explicar, né, eu vejo as pessoas tentando explicar, por exemplo, a valorização de moedas, de criptomoedas, muitas vezes não conseguem explicar porque é especulativo. Pela especulação você não explica, né? É muito humor de mercado. Então, a gente inflacionou os salários dos programadores, a gente inflacionou o valor das empresas, né? Agora, você não consegue inflacionar o tamanho do mercado. O mercado tem seu tamanho, sua população, e quando você começa a criar essas distorções, a escola de venture capital também dos últimos 10 anos criou essa situação, que foi basicamente, olha, eu vou fazer uma disrupção no mercado de transporte, né? Então, é assim que funciona o mercado, né? O transporte de mercado no mundo vale não sei quantos trilhões, né? Então, eu vou criar uma empresa como o Uber, que ela vai capturar X% do mercado, então o Uber pode valer trilhões, né? Então, vamos botar dinheiro até ela ser o líder de mercado, porque esse dinheiro vai voltar e não tem muita conta, né? No final, você quer crescer a todo custo para ser o dono do mercado. Então, o mercado de venture capital se comportou dessa forma, né? De um lado, os fundos captando e depois entregando dinheiro para projetos, entendendo que com dinheiro você compra mercado, né? E essa regra funcionou por um tempo, até que você teve um choque, né? Você passa a ter esse momento de choque no mercado, e aí o mercado realmente tem essa disrupção parecida com a bolha de 2000. Ela é parecida nesse sentido, mas estruturalmente ela é bem diferente. A recuperação não vai ser de 10 anos, vai ser bem mais rápida, né? Então, num primeiro momento, a gente tem uma queda do valor das empresas pela correção de múltiplos. Então, o mercado deixa de valorizar as empresas por múltiplos de receita apenas e passa, né?
O venture capital ele tem como política olhar só a receita, por isso que ele chama capital de risco, né? Ele está entendendo que ele vai investir em empresas mesmo dando prejuízo, né? E é isso que define ser capital de risco, né? Private equity não, ele entra numa fase que a empresa já teoricamente já gera caixa, já é lucrativa e você está comprando uma aceleração de crescimento, né? Então, num primeiro momento, a gente tem a primeira correção, eu vou dizer que são ondas de choque mesmo. A primeira onda de choque é essa correção de múltiplos de valuation, né? E esse choque ele foi muito maior no mercado público do que no mercado privado, né? A gente vê o que aconteceu com as ações das empresas brasileiras que se lançaram em 2021, a partir de 2021, quando você tem empresas muito boas com desvalorização de até 90% do seu valor, né? E aí entra o humor, né? O humor do especulativo, né? Que não tem lógica. A segunda onda de correção, ela foi uma onda principalmente no mercado estrangeiro, né? Mas que também atinge, porque o Brasil foi, já na primeira onda, já foi uma grande desvalorização. Lá fora você teve duas ondas. Uma primeira onda era correção de múltiplo, uma segunda onda foi uma expectativa do problema econômico americano, né? Da inflação e da possibilidade de uma recessão, onde o mercado já esperava quedas de resultado nas empresas. Então, além do múltiplo, era o múltiplo versus o seu resultado. E a boa notícia é que as quedas não foram tão grandes. As empresas foram eficientes, se moveram, fizeram correções, né? Você vê o próprio discurso, né, do Zuckerberg, o ano da eficiência, né? Onde ele fez os cortes lá que ele fez, os cortes da Amazon, né? Então, o mercado ele reagiu melhor do que se pensava, né? O que é muito bom, né? E aí a gente tem uma terceira onda vindo, principalmente no mercado de venture capital, não no mercado de ações, que é as empresas, os chamados empresas de growth, né, de crescimento, onde estão a maioria dos unicórnios. As boas empresas tinham uma reserva de 18 a 24 meses de dinheiro sem ter que fazer novas rodadas. Isso foi um dos motivos que diminuiu a quantidade de negociações no mercado. Por quê? Porque como caiu o valor das empresas, uma coisa é quando cai o valor da sua empresa, você está no mercado público e aí está tradando e você não tem controle. Numa empresa privada, se você não está levantando dinheiro, isso não te afeta, né? Isso só é como você está marcando a sua empresa. O período dos 18 a 24 meses começa a vencer agora no segundo semestre. Então, você vai ter uma realidade das empresas tendo que voltar a partir do segundo semestre, uma maior quantidade de empresas levantar capital no mercado, e aí você vai ver realmente os impactos das quedas nessas novas negociações de rodadas, né? Quem fez rodadas, eu estou falando das empresas já de mais avançadas, mais no seu ciclo de vida, as empresas mais maduras, né? Elas fizeram rodadas internas, né? Agora, existe uma cicatriz que ficou no mercado e que eu vejo até de forma positiva, né, como investidor. O mercado de venture capital ele é pouco transparente, por ser fechado, né? Então, o que acontece, o que é um problema de credibilidade, porque muitos fundos não querem admitir perdas no seu portfólio e não marcaram as empresas da forma correta. Então, você hoje vê no mercado, diferente do que você vai ver no mercado público, que você só tem uma marcação que é o da Bolsa, né? A mesma empresa com dois valuations em fundos diferentes, o que é muito ruim e o que afasta dinheiro de investidores institucionais, que é fundamental para a indústria, né? Então, a gente, na nossa leitura, vê que o mercado ainda vai ter correção, ainda
isso a gente vê os fundos com dificuldade de levantar novos fundos, né? A gente tem visto vários fundos adiando o levantamento de capital, até porque não é o melhor momento para levantar. Mas o lado positivo é que o mercado reagiu mais rápido do que se esperava, né? As sinalizações do Banco Central americano são mais otimistas agora, a partir de agora. E você tem o que a gente chama de reserva, de dry powder, nos fundos ainda. Quando você fala do total de private equity nos Estados Unidos, você tem 1,3 trilhões de dólares, que é dinheiro para investir, né? Então, quando você fala de venture capital específico para investimentos em startups, você está falando de 290 bilhões de dólares, o que é 2 anos da necessidade de capital que se levantaria no mercado. Então, tem uma reserva para investir em boas ideias. Então, o mercado não vai parar de investir nas boas startups. Então, o mercado de growth, que é das empresas mais maduras, deu essa estacionada, mas o mercado das empresas novas continua. Um outro ponto importante, um bom aprendizado do mercado é que as empresas vão continuar, todas as empresas, e essa é uma visão particular nossa, do nosso grupo, né? É que toda empresa no mundo será de tecnologia no futuro. Então, isso é inevitável, né? Que continue ter investimento e inovação, né? E você tem dry powder para fazer isso. Então, o mercado continua, o mercado não para. Um outro fator importante sabe quando você fica grande demais para parar? O mercado de venture capital, apesar das pessoas acharem que é só de investidores, né? Investidores que estão especulando, não são especuladores, porque são ciclos longos, mas é importante frisar que mais ou menos 28% do venture capital global, ele é corporate venture capital, que vai ser um ponto que a gente vai discutir mais para frente. Então, quase 1/3 do dinheiro é dinheiro de empresa que entendeu que tem que terceirizar a inovação para as startups. Na China, é 40%. Então, o Alibaba Ventures, o Tencent Ventures, são os grandes investidores do mercado da China. Isso faz com que o mercado continue investindo em ideias, então ele nunca vai parar, né? Teve realmente uma ruptura, né? Muita gente perdeu emprego nessas correções que eu falei para sobrevivência, né? As empresas se prepararam para a invernada, né? Mas o mercado está se ajustando e ele vai voltar a crescer normalmente. Quando você fala de Brasil, a gente tem 2 fatores a mais, né, que preocupam. Tem projetos importantes que estão com problemas, como o Americanas. Isso dá um problema de credibilidade grande. Sem dúvida. E a gente tem o grande fantasma, que estava muito melhor e que foi... Os últimos 5 anos de venture capital no Brasil teve um crescimento sensacional. Mas agora a gente tem um problema, que é a elevada taxa de juros, né? O custo do capital elevado, né? Exatamente. Quando você olha um fundo de venture capital top quartile, quer dizer, dos 25% melhores, ele dá uma taxa interna de retorno de uns 15% ao ano no mundo, né? Hoje, você deixar o dinheiro no banco no Brasil dá quase isso. E você está preso ano, sem você tomar risco. Então, isso é um grande impedimento e isso é algo que a gente vai ter que endereçar no Brasil de alguma forma. Que a gente espera que agosto, setembro, né, pelo menos a maioria dos economistas e dos analistas acredita que a taxa de juros deve diminuir, né? E isso resolveria esse problema, né, de parar de aplicar em Selic e colocar o dinheiro para investir em ideias, né, em projetos. Tem uma conta na América Latina, você tem um gap da necessidade de capital que as empresas
de growth na América Latina precisam e o que tem nos fundos. Então, aqui a gente teve um gap maior nesse período, os fundos têm uma dificuldade maior, porque, poxa, o investidor está olhando para diferentes classes de ativos, né? Então, claro, eu vou para outro tipo de investimento, né? Sempre foi um problema para o venture capital a taxa de juros do Brasil. Quando caiu, o mercado voou, né? Quando ele volta, deu uma... E a gente... Então, eu acho que a gente vai vivenciar, do ponto de vista estrutural, um problema maior do que fora do Brasil. Você acha, Bernardo, assim, o PIB do Brasil é 1,5% do PIB global. Na região Latam é 3%. A gente tem visto muita gente se afastando, né, do risco e se afastando do risco América Latina, inclusive político econômico. Muitos dos grandes fundos de VC, inclusive dos Corporate Venture Capital, eles olham para o globo como um todo, né? Então, até que ponto eles preferem não diminuir o seu nível de risco aqui na região e irem para outras regiões, como, por exemplo, a América do Norte, mercados mais maduros, ou mercados mais virgens como a África. Você pode comentar um pouquinho também sobre isso? Eu acho um bom ponto. Assim. Primeiro que muito do dinheiro voltou para o mercado americano, que é mais seguro. Então, se tem um mercado atingido é o europeu, toda a situação na Europa, né? Que era um mercado que também estava num momento de desenvolvimento fantástico, né, desse ciclo. A América Latina tem pontos negativos, mas tem pontos positivos. Está longe da guerra, né? Ele é considerado ter uma estabilidade, você consegue tirar o dinheiro das companhias. Então, tem pontos positivos. Eu acho que nós estamos Existem um grupo de caras como a Kazek, a Stella, o próprio pessoal da Redpoint, mesmo que não existe, né, que eles tenham separado. Desculpa se eu não mencionar todos, né? O pessoal da Domo. Existe uma primeira geração de venture capital do Brasil que fez um trabalho excepcional e começou a atrair investidores institucionais. Então, a nossa nota de credibilidade em venture capital é muito melhor do que era há 5 anos. E uma vez que você cria o relacionamento, ganha confiança, então esses caras eles entraram num outro nível de ciclo de venture capital. Isso é bom, né? A gente tem um outro ponto, né? O mundo já tem separado 130 trilhões de dólares para investir em descarbonização, né? Desses 130, 400 bilhões, 130 trilhões de dólares resolvem 70% do problema de descarbonização do mundo. Com 40 bilhões de dólares, você resolve entre 10% e 20%, que esses 40 bilhões de dólares seriam investimentos em agricultura biorrenovável, né? Onde, quando você fala de Brasil e região, né, a região tropical, é um dos pontos onde esse dinheiro vai ser mais alocado. Então, a gente tende a atrair esse capital nos próximos anos, né? A gente está muito... Se tem uma coisa que o Brasil está bem, é posicionado para essa nova tendência de climate tech, né? O Brasil está muito bem posicionado, nós temos aço de pegada de carbono melhor, nós temos cimento de pegada de carbono melhor já no Brasil, a gente tem projetos de biodiversidade, nós temos várias fontes de energia no Brasil. Se tem um país... Até resina verde, né? Resina verde da Braskem também, que ainda é um pouco cara, né? Mas deve entrar para valer logo mais, né? Então, a gente tem o álcool, o eólico, água. O Brasil está muito bem posicionado para cumprir Se tem uma nação que pode cumprir as metas de 2030, é o Brasil hoje. Se já está muito próximo de cumprir, inclusive, né? Então, isso é um bom ponto, né? Sabendo que Climate Tech é das tendências para o futuro, né? Eu acho que a gente vai tocar mais sobre isso aí no decorrer do nosso papo, mas quando a gente falar mais de tendências, né, de setores, mas assim,
isso é um ponto positivo para a gente localmente, Brasil, América Latina. Então, temos problemas, né? Eu acho que eu acho assim, o paciente não vai morrer, né? Ele vai recuperar e vai sair muito bem dessa. Não, bacana, excelente, excelente. Você comentou, eu até anotei aqui, um ponto muito legal, que é a porcentagem de corporate venture capital, né? 28% de 300 bilhões, né? Que tem aí em 2 anos, certo? E na China é 40%. Corporate Venture Capital é uma modalidade excelente para grandes corporações poderem investir em inovação e resolverem as suas dores através da inovação. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo e que nos irá assistir depois, né, no YouTube e no LinkedIn, não conhece bem essa modalidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre Corporate Venture Capital e no que ela difere das outras modalidades de obter inovação e poder resolver as suas dores como uma grande corporação, normalmente multinacional. Bom, o Corporate Venture Capital é o seguinte, quando você tem um fundo tradicional de Venture Capital, você tem um General Partner, que são os fundadores, é quem vai gerenciar o dinheiro e vai investir o dinheiro. E você tem os Limited Partners, né, que são os investidores que vão comprar, né, colocar dinheiro, alocar dinheiro nos fundos. Então, a estrutura de um fundo tradicional é os general partners, né, eles põem um capital inicial e eles atraem capital do mercado. Então, eles vão buscar dinheiro no mercado e eles têm uma tese de investimento, né, que é o especialista ou aberta, né, mas o único objetivo ali é você trazer retorno sobre o capital, ok? Quando você olha... E você tem estruturas mistas, tá, no caminho. Você tem alguns fundos de venture capital privado que atraem dinheiro de empresas e tentam investir em negócios que estejam ligados às áreas das empresas, tá? Então, aí começa a casar o interesse do fundo com o interesse das empresas. Mas, no final, elas não mandam nas empresas, elas não têm nada além do que olhar em primeira mão as empresas, né? Porque o resultado final é o lucro do fundo, né? E o investidor é remunerado por uma taxa de administração mais um percentual do que ele trouxer acima do retorno do capital, né? Então, tem que devolver o dinheiro. Vamos supor que eu investi os 100, eu trouxe 300, né? Eu vou receber um percentual sobre 200, que é a diferença do ganho. Quando você tem um Corporate Venture Capital, o dinheiro é todo de uma corporação e a agenda está focada, né, no aprendizado, na cooperação de negócios que isso pode surgir ou futura incorporação daquele investimento para dentro da empresa, né? Então, vou dar um exemplo. A Salesforce Ventures, ela vai investir em negócios de SaaS, né, de computação na nuvem, que tenham a ver com as características do negócio da Salesforce para valorização da Salesforce, para aprendizado na Salesforce, né, e para uma futura aquisição. Quando você olha para a Microsoft Ventures, foi lá, e aí um mérito absurdo, né? Eu acho que na época ninguém entendia muito bem, porque o CEO da Microsoft, há 6 anos atrás, falava tanto de AI, né? AI, futuro AI, na Microsoft, né? E aí ele foi, dentro do Venture Capital, eles começaram a investir em empresas, acharam uma empresa chamada OpenAI, entrar na OpenAI, e isso vai fazer toda a diferença para o futuro da Microsoft, né? O Google Ventures, como eu falei na China, Tencent Ventures, Alibaba Ventures. Então, é um fundo onde o capital único, não existe uma diferenciação de quem é o GP e o LP, apesar de que alguns fundos, no passado, tentaram abrir espaço depois para gerenciar capital de terceiros. Já aconteceu isso, né?
do fundo falou, quer saber, além disso, eu dou tanto resultado que eu vou deixar outros colocarem dinheiro e eu vou ganhar a taxa de performance de outras pessoas. Exatamente. Né? Que foi o caso, por exemplo, de Intel Capital. Né? A Intel tinha um fundo de investimento super bem sucedido, né? Que começou até a abrir a possibilidade de trazer de fora. E é engraçado que você tem que conviver com a política da administração da empresa. E lá eles eram líderes até que veio um CEO novo da Intel que não gostava do projeto e matou o projeto. Né? Você conhece essa história. Acho que espero ter ficado claro. Acho que não sei se eu fui muito didático. Ficou ótimo. Inclusive, pessoal, assim, vocês podem ir fazendo suas perguntas. Já temos uma pergunta que já a gente vai apresentar, assim, porque a ideia é que vocês participem também, aproveitem a riqueza aí da presença do grande Bernardo aí com todo o seu conhecimento, sua experiência, né? Bernardo, vamos falar um pouco agora a gente foi um pouco para CVC, para inovação. Vamos falar um pouco de ambidestria, né? Ambidestria, para quem não sabe, né? Uma empresa ser ambidestra é uma empresa que ela tem a capacidade de tocar o seu dia a dia, né? Aquele negócio que gera caixa e que ela tem competência e que ela sabe fazer e que ela tenta ser cada vez mais eficiente, né? Com custos bem enxutos e gerando caixa, tentando aumentar. E do outro lado, a área da inovação, né? Núcleo de inovação, que é olhar para o futuro. E às vezes pode ser algo totalmente disruptivo, né? Porque é melhor se autocanibalizar do que alguém te matar, né? Eu lembro de um exemplo que eu estava na época do UOL, né? O UOL, ele vendia acesso, né? Porque você tinha que colocar as pessoas na internet, as pessoas pagavam por isso, e logo ele cria o BOL, o Brasil Online, que era acesso grátis, né? Que seria uma canibalização do UOL. E as pessoas na época não entendiam, né? E o Luiz Frias, né, brilhante, ele falava, não, eu vou me canibalizar. Eu prefiro eu me canibalizar e depois eu vejo como eu monetizo o BOL, seja com publicidade, com e-commerce, que na época estava começando. Me fala um pouco da tua visão de ambidestria, quem que está fazendo bem isso e como é que está se buscando capital para fazer bem isso, porque a gente está falando muitas vezes de um dinheiro que vai ser retornado daqui a 10, 20 ou 30 anos, né? Em um mundo que se buscam resultados cada vez mais imediatos. O Ale, antes de eu responder, eu só vou dizer o seguinte, é apenas a minha opinião, não, né, minha opinião, não quero, eu vou usar uma palavra meio chula, cagar regra para ninguém e corro o risco de ofender alguém, porque pode ter gente que tem o cargo de inovação assistindo, né? Eu não acredito em você criar um silo de inovação nas companhias. Eu acredito que você tem dois caminhos. Ou você muda a cultura da sua empresa numa obsessão de inovação, de se reinventar todo dia, ou o teu caminho é ter um corporate VC, ou investir em outros fundos para buscar inovação através de outros fundos, tá? Ou você fazer venture building, e aí você tem que trazer esse sangue inovador, e isso está no venture building, não na estrutura da companhia. A maioria das iniciativas que eu vi de áreas de inovação tem um conflito entre a administração. E a gente percebe isso até na Bolsa. A gente viu agora. Eu acho que as empresas brasileiras que entraram na Bolsa entraram muito cedo. E aí, no dia seguinte, o mercado cobra um resultado de companhia madura de alguém que ainda está no estágio de venture capital, que ainda queima caixa, entendeu? São raras as histórias como a da Amazon, que deu mais de 12 anos de prejuízo até virar a Amazon que a gente viu, que o mercado teve essa paciência, né? Então, eu acho que tem um conflito de agenda de cumprir o quarter, de dar o resultado, e você ter uma área isolada de inovação. Eu acho que se você cria uma cultura que permeia a companhia, que o tempo todo, eu acho que o segredo do sucesso da inovação
É você ter pessoas que não olham o papel só assim, olham o papel, né, assim. Gente disposta, sabe, a olhar em outro plano, viajar, e aí realmente falar assim, quer saber? O negócio que a gente tem os dias contados, né? E é possível. Então, eu estava até num papo ontem, né? A gente estava falando sobre Kodak, né? Kodak teve todas as chances do mundo de ser líder hoje em fotografia. E eu vou explicar por que, que eu acho isso. Teve todas as chances, só que, infelizmente, ela ganhava muito dinheiro com a revelação de filmes. Ela tinha as patentes, e os caras, e a administração. Então, por mais que você isolasse, tinha projetos de impressão digital, projetos de fotografia digital. Não andava, porque não era a cultura da empresa. Agora eu vou dar outro exemplo para você, na mesma situação, no mesmo mercado. A Zeiss. Zeiss é uma empresa de 1816. Cara, tem vários celulares que você usa hoje que se diferenciam porque a lente é Zeiss. Ele entendeu a mudança do mercado e a inovação não é radical, mas ele entendeu que era, às vezes, é você olhar a folha diferente, entendeu? Não vai ter a câmera fotográfica, mas você tem muito mais celulares. Eu acho que eles vendem muito mais lentes do que eles vendiam quando tinha fotografia tradicional, né? É incomparável você ter as lentes dos óculos, né? Obviamente que onde eles fizeram aquisições e ganharam mais espaço no mercado, né? Mas o meu ponto é, eu não era tão fã de venture building, sempre achei o seguinte, que a empresa, quando quer, porque assim, o principal capital, o capital mais importante se chama tempo. Se a gente quebrar, a gente se refaz e ganha dinheiro de novo. O tempo a gente nunca vai recuperar. O dinheiro dá para recuperar. É o capital mais importante para uma companhia, é o tempo. Então, quando você vai buscar uma aquisição, um investimento através de um venture building, ou um investimento através de um venture capital, ou através de um fundo, você está comprando tempo, né? Conhecimento. E eu não acreditava, eu achava que venture building era muito cedo, então não ganhava o tempo, você simplesmente estava criando um organismo separado para fazer inovação. Para minha surpresa, eu estava com um fundo de Nova York, chama Primary Ventures, e um terço do fundo deles agora é para Venture Building no fundo. Por quê? A Snowflake, que é uma empresa, quem não conhece, dá uma olhada na bolsa, ligada a dados, ela é um Venture Building. Eu nunca imaginei, sempre imaginei que fosse uma startup solta. MongoDB, de banco de dados, é um venture building. A gente, sabe, empresas que a gente não imagina, que foram startups que fizeram disrupções incríveis, né? São venture buildings. Então, eu acredito numa venture building apartada, eu acredito no corporate, mas uma área de inovação na companhia, eu acho que foi o que aconteceu com a GE. A GE era a maior empresa do mundo, né? Aí ela era inventora da válvula, né? E aí, dentro da GE, se inventou o transistor. E entregaram para o laboratório de inovação de válvula o transistor. O cara ficou 10 anos tentando provar que o transistor não funcionava porque ele amava a válvula. Quando terminou esse período, a GE já não era a maior empresa do mundo. Então, eu acho que a estrutura da corporação, por toda a contingência de como funciona o mercado, né, ela não permite, minha opinião, peço desculpas se alguém aqui dirige uma área de inovação, mas é o que eu acredito. Né? Não, perfeito, Bernardo. Inclusive, pessoal, podem colocando seus comentários, já já a gente vai começar a trazer, né, para que todo mundo possa participar dessa riquíssima discussão. Você tocou num ponto, Bernardo, que me chamou a atenção, eu tenho certeza que chamou a atenção de quem está nos assistindo, que é a questão da cultura dentro da empresa. Eu atualmente sou executivo de uma grande agência digital, né, parte de um grupo grande também, né, a Vitro, do grupo B Partners, lido com grandes clientes, e eu percebo que as áreas de marketing e negócios estão sofrendo muito para se manterem atualizadas, porque, como você mesmo falou, há uma pressão de resultados, né, mensal, trimestral,
muito, às vezes, muito é mais do que até o anual, né? É o dia a dia. E a inovação, você precisa de um ambiente frutífero para inovar, para arriscar, porque você precisa aprender, você precisa correr riscos, né? Você precisa trazer ideias, você precisa validar aquelas ideias, você precisa ver se funcionam. Às vezes a ideia não vai funcionar agora, mas ela vai funcionar depois. E eu sinto que poucas empresas têm essa cultura aberta ao erro, ao risco, a abrir mão do lucro imediato para poder fazer um aprendizado, né? Me fala um pouquinho da tua visão sobre isso, de cultura, risco, erro. Primeiro, assim, é uma questão de cultura, é uma questão de você escolher as pessoas certas, né? E combinar, né? Eu acho que um time é uma combinação, onde você é forte, eu sou fraco, e a gente se combina e a soma dá muito mais, né? É um pensamento que a gente tem lá do Rio to See, que a gente percebeu isso dando uma entrevista lá, né? A gente é um evento de inovação e criatividade. Os caras fizeram uma pergunta: pô, por que um evento? Como é que você mistura, né? Inovação, tecnologia e criatividade? A resposta é assim, cara, é só você olhar para Leonardo da Vinci, né? Cara, é a mesma coisa, né? Não tem nada de diferente, são abordagens diferentes. Então, quando você combina gente criativa com gente inovadora, né? Você você põe no time a quantidade certa de gente para controlar, para que essa roda criativa ela tenha um processo, né? E a gente criou metodologias para isso, né? Squads, Scrum, etc., né? Você vai fazer uma empresa com uma cultura correta. Assim, eu gosto muito do M&A quando ele traz a combinação do executivo, ele força no dia seguinte que um empreendedor venha trabalhar com o executivo, que são softwares completamente diferentes, né? Vai sair faísca, vão se matar no começo, né? Mas depois a resultante é uma empresa com outra cultura. Então, acho que a cultura de inovação você faz através de todos esses ferramentais de processos, de escolher pessoas certas, de fazer os movimentos necessários, né, para acelerar e criar esse inbreed, né? Você vai, eu tenho assistido muito vídeo de criadores de cachorro, né? Eu acho um barato como eles fazem com as raças, né? É muito legal você misturar a velocidade com isso aqui e vai chegando no que você quer, mas leva tempo, né? Então, eu acho que é por isso, eu queria te dizer o seguinte, acho que são centenas de milhares de startups pelo mundo todo ano. Né? Disso, geraram 600 unicórnios. Dos centenas de milhares, geraram 600 unicórnios. Desses 600 unicórnios, eles representam 2 trilhões de dólares de valuation. Tá certo? 5 companhias, que são as maiores, valem 3 trilhões de dólares. Então, é uma seleção, é muito difícil fazer isso. Pouca gente vai fazer isso, né? Então, alguns vão conseguir fazer, né? Então, a gente tem que ter esse sonho, essa obsessão, é uma maratona, é muito difícil, mas é possível, né? E me orgulho que tem muitos brasileiros fazendo isso, né? Você tem alguns exemplos, né, de empresas assim incríveis de inovação. A Nubank, né, eu te falo, ele é visto como um dos 2 melhores bancos digitais do mundo, e tem centenas de bancos bem-sucedidos no mundo digitais, né? É uma obsessão desde o primeiro dia de criar e de escolher as pessoas certas, de criar o modelo certo, né? E ela se reinventa o tempo todo. A Amazon tem 200, a gente não percebe, mas tem 200 versões novas da Amazon por dia, que põe e tira o tempo todo. Inovação é isso, né?
Poucos vão conseguir chegar nisso. A Brex, né, é uma empresa você deve ter conhecido a turma aqui no Brasil, acho que eles eram da Moic, se não me engano, da Pagar, uma dessas, eu não lembro de qual dessas empresas, venderam, mudaram para lá e fizeram a Brex. Empresa respeitadíssima, está fazendo inovação de primeiro nível. Eu tenho não sei se você conhece o André Veloso, que tem uma empresa chamada Drumwave. Cara, Não. esse cara talvez vai ganhar o Nobel de Economia com a companhia. Ele entendeu o seguinte, que você paga a conta do celular, que você paga os dados do seu celular, só que quando alguém faz uma propaganda usando seus dados, você não recebe nada, alguém está recebendo sem você. Ele criou uma carteira de dados onde as pessoas vão ter que autorizar o acesso dos dados, né? E vão receber um dinheiro toda vez que alguém mandar alguma coisa para eles, né? Nossa, brilhante. O Banco Central Brasileiro, se você percebeu, já incluiu, já está olhando para isso dentro do projeto de digitalização bancária do Brasil, né? Incrível, incrível. Então, é possível, tem que sonhar grande. Agora, esse cara está batalhando aí há mais de 10 anos, né? É uma luta de escolha. Cara, a escolha de pessoas que ele faz. Então, o cara do design dele inicial era o cara da Wired, aí Scott McNealy, que foi o cara da Sun, ele atraiu para o projeto. O Lawrence Levin, que foi o braço direito do Steve Jobs, ele foi atraindo as pessoas, né? E tá aí no talento, sempre talento. Não é só tecnologia, né? É talento, claro. Você está comentando aqui, sabe o que eu tô me lembrando? Só te interrompendo, me lembrou muito a história da Spotify, que está na Netflix e eu recomendo que todos assistam, porque é maravilhosa. É um excelente seriado, assim, muito completo a maneira como eles contam a história do Spotify até praticamente os nossos dias, e que nasce de um sonho, né? Nasce de um sonho numa época aí do peer-to-peer. Então, recomendo. E também a importância de um produto de user experience, né? Usabilidade, produto e UX. Né? Só me lembrei que queria comentar. Contar que é o contrário, para mostrar como assim, tem que ser uma coisa de cultura, né? E não basta ter capital, né? Assim, é muito difícil. Eu até convidei ele para assistir, não sei se ele está em Miami, um cara chamado Andrés Gomes, que foi o head da Páginas Amarelas. Sei. A Páginas Amarelas, eu não sei nem se a companhia ainda existe, né? Mas ela pertencia a um grupo colombiano chamado Grupo Carbajal. Grupo, assim, a Colômbia é um país incrível, fazer negócio lá é incrível, a família é incrível, né? Do Grupo Carbajal. Eu tive a honra de ser sócio deles numa venture de tecnologia para a região, né? E aí, estou falando, acho que 2002, eles me convidaram para uma reunião de conselho, porque eles sabiam que o negócio das páginas amarelas, a internet estava comendo, né? E eles queriam fazer exatamente esse exercício, como é que eu me reinvento, né? É muito louco, porque devo ter as apresentações aí, mas fui lá para a reunião de conselho e eu lembro que, em 2002, que eu levei pelo seguinte para eles na reunião: olha, tem 2 russos nos Estados Unidos que tem uma companhia que em breve vai valer $1 bilhão, né? E eu acho que a única chance que vocês têm é comprar esses caras. A empresa ia valer $1 bilhão, era o Google. E eles tinham $1 bilhão para comprar a companhia e não compraram, não fizeram, entendeu? E o Google hoje, eu não olhei o último valor, mas é mais do que trilhão, né? Então, exatamente. As oportunidades estão aí, mas se você... Cara, é muito difícil mudar a cultura. Então, você tem que ter muita vontade e, assim, realmente embarcar numa maratona, porque é achar as pessoas certas, mudar os processos. E não acho que é numa área de inovação, entendeu? Me chamaram lá, tinha gente de inovação, e não aconteceu. Páginas Amarelas
né? Fizeram app, fizeram tudo que eles podiam, mas não foi. Sim, sim. Bernardo, bom, nosso programa é papo reto, né? E aqui a cozinha está aberta. Então vamos entrar para a cozinha. Pergunta direta. Qual foi o maior erro da tua carreira e quais foram os aprendizados que você teve com essa passagem? Cara, eu não sei te dizer os maiores erros, o maior erro, eu posso falar alguns erros, né? E aprendizados. A coisa mais importante, né? Você não pode errar no sócio, cara. Esse é o maior aprendizado, o maior erro que você pode ter. Eu lembro de uma reunião, lembro até hoje, eu estava num negócio, você olhava, era o Dream Team, né? Que a gente estava montando ali nessa empresa. Mas a gente fez a reunião do sócio, eu senti assim um choquinho no dedo. Falei, não vai dar certo, não vou me dar com os caras, né? Eu não respeitei isso, né? E falei, não, vamos seguir. Se o negócio, e esse foi o meu grande aprendizado, se o negócio é ruim e o sócio é bom, você vai pivotar e vai fazer o negócio ficar bom. Ou vai fazer outro negócio. Ou vai fazer outro negócio. Se é bom e o sócio é ruim, é uma questão de tempo para dar uma cagada, entendeu? Então, assim, o maior erro foi esse, assim, na mesma linha. E um outro, eu estava olhando para o investimento e na entrevista do empreendedor, ele me contou uma história que não parecia ser importante. Ele falou, olha, eu tinha uma empresa e eu tinha negócio com um grande grupo, e aí eu fiz um management buyout para comprar de volta. Ali eu devia ter entendido que ele era um cara conflituoso, complicado. Ele me deu as dicas, eu não ouvi, porque a tecnologia da empresa era ótima e a gente se estrepou. O investimento foi um write-off, entendeu? E não pelo negócio e pelo sócio. A gente pagou para se livrar do cara, porque era muito complicado. Então, eu acho que o grande aprendizado, assim, cara, são as pessoas, são os sócios. Outro aprendizado importante, né, ligado àquilo que eu te falei do tempo, né? Negócio bom é negócio realizado, seja ganho, seja perda, né? Você pode ter no papel bilhões, isso não significa absolutamente nada. 2000, eu tenho vários amigos dos Estados Unidos que achavam que estavam bilionários, declararam imposto de renda às suas ações e depois, em anos, tentando resolver o problema de dívida que eles tinham de impostos, porque eles não tinham nada. Então, que vaidade, hein? eu tive e assim, você sabe a hora de, entendeu? Se você respeitar, ouvir, né, ouvir os sinais, se você for sensível, você vai saber o timing certo das coisas, né? Muitas vezes a gente não ignora esses, sabe? Timing, o tempo, respeita, é o seu principal capital. Então, realiza, sabe? Tem uma história de um investimento que a gente entrou super early, o cara foi para a bolsa, já ia ganhar um baita de um dinheiro, entendeu? E aí ele, não, mas vai valer muito mais, porque tinha toda uma explicação para isso, uma tese perfeita. O mercado cai, aquela valorização, a gente ganhou dinheiro, mas não foi a mesma valorização. Né? Então, acho que... Agora, importante, assim, eu não me arrependo de nenhum negócio que eu fiz, nem os que eu perdi. Eu me arrependo, se eu tenho dor, é dos negócios que eu não fiz. Esse é um ponto, por exemplo, eu deveria ter investido naquele momento no Google, que valia antes de 1 bi, né? Não que a gente não tenha investido depois, mas eu tenho, sabe? Claro. Era muito mais barato, né? Assim, era muito mais barato. Eu tenho uma dor é do que eu não fiz, nunca do que eu fiz. Não me arrependo de nada que eu fiz. Outra coisa que eu queria passar é quanto à filosofia, né, de trabalho, né? Como eu fui. E assim, a gente tem
também uma mudança de geração de 2000 para cá, que eu acho que vale comentar. O mercado em 2000, os fundos eram geridos por financistas, por caras especialistas em captar dinheiro no mercado, e não operadores de empresa. O mercado evoluiu e muitos startupeiros de sucesso ganharam dinheiro e viraram investidores. Hoje, a gente tem uma geração que é um blend de bons caras financeiros com bons... Lembra? Um time você monta com complementariedade, né? E com bons caras técnicos, né? Então, eles têm muito mais maturidade, realidade, sabe? Entendem muito mais de negócio para investir e ajudar no crescimento das empresas, né? E aí, voltando à filosofia, né? Eu fui executivo, empreendedor e investidor. Eu estou num grupo onde os investidores são operadores, né? Então, a gente já viveu o lado da... A gente vive, né, também, porque a gente está próximo dos negócios, a barriga no balcão. Então, a gente lida com o sonho das pessoas. Quando alguém me traz uma ideia, uma startup, eu sei que eu estou lidando com o sonho da vida de alguém. E é a nossa filosofia. A gente trata com muito respeito. Isso é um problema do Brasil e do México. Nós viramos uma sociedade do talvez. O brasileiro sorri e é talvez. Isso é a pior coisa que você pode fazer com o empreendedor. É a pior coisa que você pode fazer. Então, a gente fala sim ou não muito rápido, com todo o respeito, porque um negócio que né, eu conheci investidores que passaram a Amazon, a Google, e eles lamentam. Passa, às vezes não é para você. Isso não quer dizer que você está certo. Então, a gente sempre coloca, não é para a gente, quando a gente não vai no negócio. A gente nunca, sabe, eu já tive do outro lado, tem investidor que vai lá e quer te derrubar, né? É um jogo de poder. Ele vai dizer, ó, ele quer matar a sua ideia, né? Não faça isso. Então, essa é a nossa filosofia, tratar com respeito, ser objetivo, porque é um vírus que você joga na circulação de um empreendedor, ou talvez. Isso a gente não faz. Não, perfeito, não, excelente. Você sabe há quanto tempo que a gente já está conversando? Você não vai acreditar. Mais de 1 hora já. Mais de 1 hora. O papo está excelente. Ale, você é argentino, né? Eu sou argentino. Eu queria te pedir um favor. Ale, eu vou te fazer... E olha, eu quero que todo mundo preste atenção o quanto ele vai ficar vermelho na tela. Mais vermelho. Ale, por favor, é um sonho que eu tenho de, assim, é te ver aqui na transmissão, narrando o 10º gol do Pelé em espanhol. Tá bom, pessoal. Eu vou fazer. Bom, é inovação, né, pessoal? E ao vivo, né? O pedido do convidado a gente não pode negar, né? Isso não foi acertado. Eu vou preparar uma pegadinha para você, né? Para você ficar vermelho. Não, pegadinha, pegadinha. Depois a gente vai para as perguntas, tá? Bem rapidinho. Se ele está ficando vermelho, né? Eu não estou vendo o chat, mas coloque no chat. Eu queria saber o nível de vermelho que o Alejandro está. Eu sou realmente pele vermelha, pessoal. Literalmente. Não os índios americanos. Bom, vamos lá. Atenção, senhores e senhoras. El Maracaná en grande expectativa. Pelé, el rey del fútbol, se prepara para cobrar el penal. 999 veces el gol ya fue marcado por Edson Arantes de Nacimiento, el rey del fútbol. Andrada, el arquero argentino, está en el medio del gol. Atención, expectativa, el mundo espera. Camina Pelé lentamente, camina Pelé, tira, gol, 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 gol. Para não deixar todo mundo surdo. Boa. Gostei do presente, Bernardo. Espero que não tenha sido ruim, pessoal. Muito bom. Bom, falando de inovação. Como inovar? Eu sei que tem muita gente da área de marketing de negócios, ou que gosta de marketing de negócios. Como é que se inova hoje em dia? É tão difícil inovar? Eu sei que tem muita gente que deve falar, mas
Bernardo, como é que eu inovo? Como é que eu faço para inovar, para poder me diferenciar num mundo tão complexo, tão difícil, com tanta pressão? E aí? E qual o papel da educação nisso? Ótimo ponto, e aí eu queria falar um pouco depois de educação, e eu queria entrar um pouco de futuro de Brasil, se você me permitir, dentro de tecnologia, né? Eu acho que as pessoas sempre tendem a achar que interatividade é tecnologia, interatividade quer dizer diálogo. A grande mudança que a interatividade trouxe é sair do foco no produto para o foco no cliente, passar a ouvir o cliente e conversar com ele, né? Todo mundo acha que é internet. Interatividade só quer dizer diálogo, né? O segundo, achar que inovar está ligado à tecnologia. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que é uma inovação que eu me orgulho muito dele por isso, porque acho que era 2000, 2001, esse meu amigo ele tinha, chama Davi Elvin, ele tinha um terço de um terreno na Faria Lima, que virou Hélio Pellegrino. Ele precisava aumentar a renda, ele tinha né, você ter um terreno significa que você vai ter renda, né? Significa que você tem que pagar imposto. E aí ele teve a sacada de inovação, né? Ele foi lá primeiro e convenceu os outros 2 terços, que eram 2 outros caras, a se juntarem com ele e fecharem o quarteirão. E aí ele pegou e foi visitar o pessoal na época, IBMEC, né, que virou depois INSPER. E qual foi a inovação que ele fez? Ele falou assim, você quer que eu construa para você uma faculdade do jeito que você quer? Eu tenho um terreno, se você me der um contrato de 20 anos de aluguel, eu vou construir do jeito que você quiser. Você topa? Topa. Então, só coloca aqui que você tem a intenção de fazer isso comigo. Pegou essa carta, foi num banco, falou o seguinte, olha, eu tenho um terreno e se eu construir um prédio aqui, eu tenho 20 anos de aluguel garantido por contrato aqui com esse cara. Você me dá a grana? Né? O banco deu a grana. Conclusão, ele construiu o prédio, acho que vocês conhecem, todos devem conhecer o INSPER aqui em São Paulo, né? A sede do INSPER, com financiamento do banco, com o próprio aluguel, ele pagou em muito menos do que os 20 anos, né? Vendeu o prédio, então ele pagou, depois vendeu o prédio para um fundo, né? Brilhante. Ele simplesmente inovou um modelo imobiliário e criou o Build to Suit para a universidade. Né? Espetacular. Eu não conhecia essa história. De imobiliário. Então, inovação não quer dizer tecnologia, quer dizer você virar a folha e olhar sobre outro ângulo, né? E enxergar o que ninguém enxergou. Então, eu acho que todo mundo tem algum nível de inovação, né? As pessoas têm múltiplas inteligências. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas eu acho que, como tudo, a gente pode exercitar, pode melhorar. Acho que a gente tem que exercitar a inovação através de exercício da criatividade. Eu acho que não existe... A inovação não é, de repente, cai, né? Eureka. Não, você tem que pesquisar. Eu estudo, e eu, assim, muito. Eu estudo todos os dias, né? São, assim, milhares, se me perguntar, são milhares e milhares de empresas que, se me perguntar, eu sei pelo nome, se eu, sabe, a tecnologia que usa, porque é o que eu faço, né? Eu tenho que mapear essas empresas. Então, eu acho que se você exercitar a criatividade, se você pesquisar, né? E não ter medo de falar bobagem, né? Eu acho que as ideias são feitas, eu acho que você tem que ter o exercício de você mesmo destruir sua ideia até ela ficar de pé, né? Por último, tem que gostar. Eu acho que eu aprendi com um técnico de rugby, acho que você não jogou com ele, Dirk DeVoe, você não chegou a treinar com ele, da África do Sul? Não. Ele falou uma coisa, que o rugby era amador, né? Mas ele falou, olha, vocês têm que ser jogadores profissionais. Ser jogador profissional não tem nada a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com a sua postura. Então, se você encarar as coisas de forma profissional, né? Entender que empreender é uma mentalidade, né? Ser empreendedor
não quer dizer ser empresário. Ser empreendedor, você pode ser um executivo empreendedor. Intraempreendedor. Intraempreendedor. Não, né, eu vou te dizer, se você tiver essa gana, essa vontade, né, e não desistir, porque assim, todo mundo acha que, né, eu falo, se você vai ler lá, eu não escrevi meus fracassos na bio que te mandei, né? A gente conta, então todo mundo acha que é tudo fácil. De cada 10 caras que têm stock options, 8 não realizam nada. De cada 10. Aquilo que eu te falei, de centenas de milhares de startups, 600 viraram unicórnio só. Né? É muito difícil. Então, você tem que curtir a jornada, cara. Curtir a jornada. Pô, não tem nada melhor do que conviver, né? A gente sabe o que é conviver com gente inovadora, criativa. Assim, é o tesão no trabalho. Eu falo, né, você fazer o que você gosta com gente que você gosta, não pode ter nada melhor. O dinheiro vai vir. Vai vir, lógico. Né? Acho que é isso. Sem Falando dúvida. do Brasil, me preocupa o seguinte: o Brasil tem uma oportunidade de ouro no Climatech, mas a gente também tem um problema de falta de planejamento estratégico do país. É um país que não tem planejamento estratégico, né? Se a gente olhar ranking de inovação, eu estava olhando, a Eslovênia está em primeiro lugar. Por quê? Porque os caras pegaram e digitalizaram o governo, se você lembra. Se você olhar a Irlanda, está um dos primeiros lugares, porque eles criaram toda uma vantagens fiscais para as startups se instalarem lá, né? Então, a maioria das startups da Europa foram para a Irlanda. Se você olhar Israel é o que é, porque, não sei se você sabe, que para cada dólar que você investia, o governo punha mais $1. Então, ele incentivou. Nós não temos esses programas nesse nível aqui. Agora, tem muita coisa legal sendo feita no Brasil, né? Começamos a ensaiar o marco das startups, que é para criar um arcabouço jurídico melhor, mas ainda muito longe do que a gente precisa. Eu acho que o Brasil, o trabalho que está sendo feito do PIX, da digitalização do PIX, do SPED, na digitalização dos impostos, do social, na digitalização das relações de trabalho, são a infraestrutura para SaaS, para fintech. Por isso que o Brasil tem tantas fintechs bacanas, tanto SaaS bacana, né? O Brasil tem 9 milhões de microempresas, então é o país para ser SaaS, né? A gente foi um país que, por causa da inflação, tem um sistema bancário incrível, por isso que a gente está tão bem nas fintechs. Agora, tem muito mais do que isso, né? Em 2021, o Brasil atraiu 10 bilhões de dólares de investimentos novos por startup. Guarda esse número, 10 bilhões de dólares. Na época, eu não sei, o dólar estava quase 6, põe 60 bilhões de reais. 5 anos antes, era 500 milhões. Olha o crescimento em 5 anos. Né? Então, 10 bilhões de dólares. Um baita número. A Eletrobras, a privatização é de 60 bilhões de dólares. Só que Israel recebe mais de 20 bilhões de dólares por ano e a Índia 30. A relação, o Brasil se o Brasil atrair 20 bilhões de dólares e a gente deveria ter um plano para isso, a gente teria 2 Eletrobras por ano entrando em investimento e geração de emprego sem vender uma companhia. Né? Falta planejamento estratégico. Né? A nossa balança comercial agora foi 45 bi, 40 é agricultura. Excelente, a agricultura tem seu papel importante, só que o Brasil, né, acha que vai resolver tudo sendo o celeiro do mundo. E a tecnologia, talvez a gente não precise de celeiro, né? Talvez você não precise das vacas, talvez você não precise das fazendas, do tamanho que tem, né? Então, a gente não pode apostar só numa bala, né? A gente tem que ter um planejamento estratégico. Nos Estados Unidos, o venture capital é 0,5% do PIB e 44% dos empregos novos. Né? Se o Brasil fizer o movimento certo, e a gente já é líder na América Latina, mas falta um empurrão, falta planejamento estratégico. Se a gente entender que o Brasil tem a capacidade de atrair 20 bilhões de dólares por ano
né? Nós temos, acho que até conversei com você isso, a gente tem no Brasil 4,6 milhões de caras com carteira que habilita ser caminhoneiro. 2 milhões são profissionais. Nós temos 2 milhões de caminhoneiros no Brasil, nós temos 1.500.000 programadores. O programador não precisa fazer faculdade, pode ser técnico, entendeu? O Brasil tem que ser... O Brasil é o 38º país no ranking de programadores. 38º, né? A gente está atrás do Vietnã, a gente está atrás da Coreia, a gente está atrás da Ucrânia, a gente está atrás da Polônia, né? Nós somos o 57º país em inovação, no ranking de 132 países, né? Então, nós aplicamos 548 patentes no último ano. A China aplicou 70 mil patentes, cara. Os Estados Unidos, 50 mil. Isso tem que mudar. E aí é o papel da educação, né? O Brasil tem, assim, a Coreia fez o que fez com a educação, né? Se a gente aplicar... o Brasil, eu não tenho um número agora de cabeça, mas o Brasil tem, o budget do Ministério de Defesa do Brasil é 120 bilhões de reais. O budget do Brasil de educação não chega a 10 bilhões de reais. Eu não lembro agora o número. Faz tempo que eu olhei. É baixíssimo. Né? Cara, a gente não está em guerra, entendeu? Entendo que a gente tem legados, né? Uma boa parte disso são salários, mas a gente precisa... A gente tem um budget de educação que deveria ser um pouquinho mais... Eu acho que, por Constituição, a gente teria que aplicar lá atrás, acho que era 3 ou 4% do PIB, tá certo? Faz um cálculo do nosso PIB, pega 3, 4%, quanto deveria estar sendo aplicado. Então, sim. Isso está nos custando ter só 1 milhão. E a gente viu, quando aqueceu o mercado, a falta de programadores que a gente teve. Sim. Que aconteceu um desastre, né? A educação é um problema antiquíssimo, né? E independente do governo que esteja no país naquele momento, nunca houve um plano, né? Acho que deveria haver um plano Brasil 2030, né? Pensando realmente nessa infraestrutura de educação, porque o futuro está na educação, né? Você vê hoje o resultado do PISA, né? Os exames PISA de matemática, os alunos brasileiros estão a partir da posição, acho que 50 ou 60, se não for pior, se alguém souber e quiser complementar, mas é um absurdo comparado com outros países, porque a gente não tem pessoas preparadas para esse mundo atual e não se discute isso nas esferas, na maioria das esferas públicas, municipal, estadual e federal. Bernardo, vamos dar um espaço para as pessoas. Vou conversar aqui, a primeira com o João Freitas, nosso amigo João Freitas do rugby, fez lá no começo do programa. A pergunta dele é o seguinte: as startups do mercado imobiliário conseguirão sobreviver sem novos investimentos? Pelo que se diz no mercado, nunca deram lucro, apesar de ter uma grande dor no mercado, dores no mercado nesse segmento. Eu não entendi bem quando ele fala as startups do mercado imobiliário. Ele está falando do quinto andar, desses caras? Eu acho que ele está falando de quinto andar, está falando de... Ai, meu Deus. A outra grande. Agora deu... Me ajuda, João. Loft, isso, Loft. Agora, tem várias, né? Tem muita coisa acontecendo no mercado imobiliário, né? Dor existe. Eu acho o seguinte, eu sei que o quinto andar fez uma bela correção de rota e uma bela enxugada, né? Tem modelos que deram muito... O Compass lá fora deu muito certo. Tem startups semelhantes que deram muito certo lá fora. O problema do Brasil é o custo do capital, né? O custo de capital versus o tempo de venda dos imóveis.
Eu não sou especialista na área, mas eu acho que se tem alguém que pode dar certo, são essas startups, que já tem escala, já tem modelos de negócio. Eu seria aliviando aqui, eu não olhei a margem bruta das companhias. O modelo existe e deu certo em outros lugares. O grande problema aqui é esse modelo versus a taxa de juros do Brasil, que eu acredito que é possível, né? E eu sei menos da Loft, mas eu sei que o quinto andar tem feito a lição de casa. Se eu entendi a pergunta, né? Sim, ele falou geral. Ele falou no geral. Ele cita também a Em Casa, que eu sei que é uma PropTech. Eu confesso que eu não estou atualizado, mas assim, pela minha experiência de mercado imobiliário, né, de ter participado do projeto da Tecnisa, né, o primeiro projeto online a vender imóveis aí, que a gente saiba, né, pelo menos aqui abaixo da linha do Equador, né, isso a gente começou em 2001. Existem algumas questões. O mercado imobiliário ele é muito tradicional, né? São empresas familiares, né? Na maioria, né? As incorporadoras. O profissional de vendas do mercado imobiliário ele é muito pouco valorizado, né? Diferentemente não só do profissional de vendas, né? De mercado imobiliário norte-americano, mas vendas nos Estados Unidos é muito valorizado, né? É uma honra você ser vendedor, você ser uma pessoa de negócios, uma mulher de negócios. Aqui no Brasil, o vendedor sempre, né, teve aquela cultura de né, tem mudado, mas ainda há pouco. E o consultor, o corretor de imóveis, aquele que é bom, vai trabalhar sozinho. Por quê? Ele tem um perfil hoje no Insta, ele tem um perfil no Face, né, para atender o público mais antigo, no TikTok, e ele se vira sozinho, porque ele é um cara de relacionamento. Ele não precisa de uma imobiliária, né? Ele não precisa dividir a comissão dele com o dono de uma imobiliária. Ele se vira sozinho. Né? Então, assim, e eu sei porque eu vivi isso na Tecnisa durante bastante tempo, a gente conseguiu inovar, tivemos apoio do Meyer, Nigre, enfim, e conseguimos fazer um trabalho muito bacana, comandado por Romeu Bussarello, né? Tenho que frisar, mas que eu participei ativamente. Eu acho que existem muitas dores no mercado imobiliário. Você lembra do chatbot em 2002? Claro. Você quer contar? Conta. Comenta. Eu mergulho muito. O Bernardo, na época... 2002, pessoal, faz 21 anos, nós tínhamos já implementado uma série de processos bacanas na área de geração de leads, de venda, etc., de CRM, inclusive, CRM pós-venda, né, que inclusive o projeto foi premiado durante muitos anos o melhor projeto do consumidor moderno. E o Bernardo, na época com a empresa dele, ele trouxe uma inovação. A gente queria fazer um treinamento para corretores, né? Tanto da equipe própria quanto das imobiliárias parceiras. E o Bernardo ele criou um sistema com inteligência artificial naquela época, né, de perguntas e respostas, né, que ajudavam não só a avaliar o conhecimento daquele consultor, mas principalmente estimulá-lo, né, engajá-lo, né? E faz 21 anos, né? Faz 21 anos. A gente foi a primeira empresa a usar, na época, né? Hoje é ridículo, né? Usar um chat de atendimento, com a Direct Talk, enfim, foi realmente um período muito gostoso que eu passei lá de quase 5 anos e nos divertimos bastante e criamos um case na época muito legal. O mais curioso, pessoal, só para fechar essa parte imobiliária, a gente para a próxima pergunta, é o seguinte. Eu perguntei para o Romeu, né? Falei que o Romeu ficou até pouco tempo na Tecnisa, né? Agora ele saiu. Romeu, com toda a história do case que a gente conseguiu fazer, depois você continuou com muita gente boa também, por que não surgiu outra Tecnisa, né? Tendo um benchmark como o nosso? Ele falou, porque as incorporadoras simplesmente não esperaram e não criaram equipes competentes suficientes para conseguir fazer. E eu sei que tem muita gente boa, né? E é incrível, né? Você vê anos depois, claro, você tem gente fazendo coisa bacana, Cirela, MRV, etc., mas era para ser muito melhor. Então a gente esbarra. Você está dando exemplo daquilo que eu falei de não existe assim, existia uma cultura na empresa de inovação. Eles eram líderes, né?
Tanto que vocês viraram sumidades na área, né? O próprio Romeu Sem dúvida. ganhou uma projeção como um cara inovador, porque ele criou né, todo um... Vocês tiveram a oportunidade de criar realmente algo diferente do ponto de vista de inovação. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos mudar de pergunta aqui. E aí você me fala quantas perguntas dá, e as outras, se não der, se estiver cansado aqui, que a gente está com tempo adicional, já estourado, para responder depois. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pela ordem, pessoal. Tem alguns comentários, vamos para as perguntas. Bernardo, que é direto, hein? É papo reto. A Alessandra Guardia pergunta: qual é o negócio que vai estourar daqui a 10 anos? Dá essa dica para a gente, risos. Tipo a visão que você teve do Google 20 anos atrás. Muito boa. Cara, eu acho assim, áreas para a gente olhar, a comida tá tendo transformação, mas eu acho que a área de medicina, e eu vou dizer por quê, né? A medicina ela está se transformando em a matemática, né? Os algoritmos vão transformar a medicina. E quando eu falo isso, porque o DNA é um algoritmo, né? E é um mercado muito grande, né? Você tem só o budget de saúde pública dos Estados Unidos é de 4 trilhões de dólares por ano, né? Se você melhorar 1% com tecnologia, você está falando de um budget de 40 bi todo ano para você reinvestir. Então, é uma área que eu ficaria atento, tem uma série de cavalos para apostar. A área de todo que a gente chama de deep tech, porque todas as máquinas vão se conectar, né? E aí isso mal começou, vai trocar todo o parque, você tem toda a conectividade, você tem toda a questão de semicondutores, né? A Nvidia, e aí é uma aposta que a Nvidia, ela tinha sido nos últimos 10 anos a empresa que mais cresceu na bolsa. Ela vai talvez ser a empresa que vai crescer nos próximos 10 anos. Eu ficaria de olho na Nvidia, empresas do setor, né, desse ecossistema, né, e Climate Tech, né, tem 130 trilhões aí. Eu vou dar um exemplo de pensamento, como tem que pensar, né? Ale, quem é o concorrente da Visa? Concorrente da Visa? Bom, tem vários, né? Vamos falar, vai, vamos direto no tradicional, vai. Mastercard, Diners, Amex. Esse é o pensamento, isso que eu falo. Não. Tá, ok, tá, beleza. Quem é o concorrente da Visa? Pega o papel, você está olhando o papel Fintechs, né? Fintechs. O dinheiro, cara. O dinheiro, né? A gente, há 10 anos atrás, você não pagava um táxi com cartão de crédito, cara. Nem com aplicativo, você pagava com dinheiro. 50%, a gente atingiu 50% da movimentação monetária ainda é dinheiro, mas um pouco menos já, tá? Mas é próximo de 50%, o resto é digital. Ainda falta digitalizar um monte. É isso que você tem que enxergar. Então, eu acho assim, eu acho que o concorrente do remédio é a medicina algorítmica. Então, olha o tamanho dessa indústria farmacêutica e pensa assim, se você está certo e vai pegar uma parte dessa, acha quem são os cavalos. É assim que tem que olhar. Como a gente falou agora de máquina com máquina. Cara, olha quantos computadores celulares no mundo que ainda vão ser trocados. E aí você tem que trocar todos os data centers, porque quando você fala, por exemplo, o carro vai ser autônomo, para ele ser autônomo, você tem que ter um data center com outro nível de computação, e o 5G começa a habilitar isso daí para cima. Então, é essa área, né? Acho que legal. Fala. Espero ter respondido, né? Assim. Foi, você deu várias dicas ótimas. O João agradece, ele comenta que dá para assinar escritura em qualquer lugar do mundo, o mercado está mudando. Ele comenta aqui que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza todas as vendas da cidade, agora está aberto, né, esse banco de dados, e agora dá para saber a verdade do mercado.
A Alessandra Guardi pede para se você pode passar a fonte do ranking sobre programadores que você comentou lá em relação à Vietnã, aos outros países. Se ela me mandar mensagem, eu passo para ela depois, eu passo até... Tá bom. O contato do Bernardo eu vou deixar aqui, tá, Bernardo? O @, Bernardo Zamijovski, pode ser? Pode ser. Está aqui na tela. Eu vou deixar para a lei e para o pessoal escrever, anotar, porque não é fácil. Para quem não conhece, para quem não é Dikovski como eu, não conhece o Bernardo, é um pouco complicadinho. Mas você sabe que meu primeiro e-mail era para ser bernardo.zamijovski, né? E aí eu falei, cara, vai chegar um e-mail. Vai chegar um e-mail. A regra na empresa era que todo mundo tinha que ter seu nome. Então, eu era o único que não tinha. Os caras falaram, você tem razão. E aí eu tenho um amigo, cara, que era muito engraçado, porque ele foi CEO da Schwarzkopf. Cara, tenta escrever Schwarzkopf de shampoos, né? Ele chama Daniel Weickersheimer. Então, aí o e-mail dele era daniel.weickersheimer@Schwarzkopf. Não vai chegar, né? Imagina ele atendendo o telefone fixo, né? Porque atendia, né? Você falava, Alejandro, boa tarde, Alejandro Dikovski Tecnisa, boa tarde, né? Imagina ele falar o nome dele, o nome da empresa, né? O cara desliga com o nome de sobrenome, né? Da primeira sílaba. Eu falo, Silva criptografado, fica mais fácil. Silva criptografado, exatamente. Exatamente. Muito bem. Aqui, bom, pessoal, o Bernardo está com uma paciência incrível, ele é muito paciente, ele está aqui com uma grande paciência, a gente tinha previsto 1 hora, já estamos com 1h30 e indo. Aproveitem para fazer perguntas aqui para o grande Berna. Enquanto o pessoal está tirando a timidez, a Alessandra Guardi faz uma nova pergunta, né? Ela fala assim, mas o Brasil não vai bem na digitalização dos serviços públicos? Na opinião dela, ela achou que estava indo bem. Você tem algum parâmetro aí comparado com outros países? Você falou da Eslovênia. Eu acho que eu elogiei, né? Eu acho que assim, quando você cria o e-social, quando você cria todo o SPED, né? Todo arcabouço que assim, se a OMI é o que é, se a Conta Azul está sendo, né, o que é, se a Asas, né, e outras, é porque, né, só existem bancos digitais porque se criou toda essa transmissão, por causa de toda a transmissão do mercado financeiro. Então, do ponto de vista de tecnologia, melhorou. O Brasil é muito bom. Mas o problema é o seguinte: o que adianta eu fazer tudo isso, né? E eu ainda tenho burocracia como cultura e eu não. Se você me mostrar, vou dar um exemplo, cara. Se você olhar o gabinete de um deputado, ele tem o mesmo número de caras que ele tinha em 1950, né? Agora, me explica aonde a tecnologia poderia ter ajudado esse cara, por que esse cara gasta tanto em viagem, se ele pode fazer teleconferências. Eu sei que já tem, mas poderia ser muito mais, né? Acho que não é só a tecnologia que resolve. Eu acho que, de novo, é planejamento estratégico. É difícil. O Brasil, por exemplo, o Brasil tem... Esse é um legado nosso. O Brasil e a França têm cultura e legislação que dificultam, né, esse ganho de eficiência, né? Agora, o sistema fiscal, sistema inclusive de supercomputadores, né, e de captura de informação do Brasil é incrível, né? Então, Alessandra, eu elogiei, né? A gente está fazendo uma série de coisas legais, mas falta um plano maior para fazer mudanças mais radicais em algumas áreas, né? Um país, né, está se falando muito sobre desemprego, né, na questão de uso de AI, né? Um país operacional vai ser o mais afetado, onde você faz coisas operacionais, vai ser onde você vai ser mais afetado por AI. Então, a gente tem que pegar... Pô, o brasileiro é criativo, né? O brasileiro o Brasil tem tudo para ser um país de inovação. Ela só precisa planejar para ser isso e fazer os incentivos que tem que fazer, né? Eu acho assim, se a gente falasse assim, olha, o programa tem 10 bilhões aqui do Brasil, do governo, se entrar 10 bilhões eu ponho mais 10, eu garanto que daqui a 5 anos você tem 20 para mais 20, como foi Israel,
né? Então, o programador de Israel, ao contrário do que eu pensava, ele não é tão melhor do que o programador brasileiro, né? O ranking, o programador de Israel é 35º, nós somos 38º. Então, e não é melhor porque pode ser muito melhor ainda, né? Então, aí é a educação, aí não é a automação do Estado, é uma soma de coisas. Então, acho que, do ponto de vista de infraestrutura, acho que os programas de novo, o e-social vai fazer uma revolução, e eu estou sentindo isso na pele no meu dia a dia dos negócios, né, que a gente investe. Eu acho que toda a digitalização de impostos e de sistema bancário, financeiro, está criando melhores empresas de fintech brasileiras que, inclusive podem ser exportadas, né? E por último, nosso sistema, se a gente tem aqui bancos digitais do nível do Nubank, também é porque nós temos um sistema bancário, né, que não é só privado, né? O nosso sistema bancário é inflação e, por causa da inflação, o budget de um banco como o Bradesco e Itaú nos anos 90, por ano, era de $1 bilhão nos anos 90, em tecnologia. Por causa disso. Melhor tecnologia bancária do mundo, eu não sei se a gente ainda tem, mas teve durante muito tempo. Não sei se você viu que o Fed, os Estados Unidos, vai copiar o Pix. Acredito. Sim, a gente hoje virou, mas é uma tremenda inovação. O Pix é a moeda digital de maior crescimento da história no mundo de adoção. E a fintechização, eu gosto de falar esse nome, é fintechização da economia, né? Porque se você olha para uma empresa, essa empresa tem uma grande carteira de clientes, e essa carteira de clientes, seja B2C ou B2B, estiver satisfeita com os produtos e serviços desta empresa, ela é uma fortíssima candidata a amanhã abrir um banco e fazer financiamento, porque como nos Estados Unidos, o Brasil, né, se a taxa de juros for mais baixa, a gente pode estimular a economia com crédito, como é nos Estados Unidos. A pessoa se endivida 2, 3 anos de salário porque sabe que é estável, tanto as pessoas físicas como as empresas. Ou seja, você pode ter uma empresa... Quem está fazendo isso, se eu não me engano, é o... Não sei se é o iFood que está fazendo... Não é iFood. Quem que está? O concorrente da iFood, quem que é? A Rappi? Se eu não me engano, a Rappi está fazendo financiamento aos entregadores, se eu não me engano. Uma dessas. Claro, porque, poxa, se você tem a base de dados, você tem acesso ao cliente, você sabe das dores deles, e ter acesso a capital é uma dor, why not? Uhum. Pessoal, bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? Eu acabei me empolgando aqui um pouquinho. Bom, tem muitas frases aqui. A Aida Zami, o brasileiro que tem um universo criativo oriundo de povos vindos do mundo inteiro. Sem dúvida, a gente tem um caldo de mistura e de aceitação das diferenças incrível. A Yael, conversa excelente, educativa, pena que precisei sair, parabéns pelo papo reto. O João Freitas nos parabeniza. Vamos ver quem mais. B2B, não, é o pessoal dando risada na hora do gol. Essa do gol você me pegou, rapaz. Fala sério, mas não ia decepcionar. Bom, você já respondeu um pouco, né? Bom, a Marina, dá tempo de mais uma ou a gente faz um fechamento com uma mensagem tua para todos? Eu acho o seguinte, vamos responder da Marina, eu acho que talvez até as pessoas que estão ainda estão por respeito, então acho que cabe a gente encerrar mesmo. Tá bom. Então, perguntinha da Marina? Por favor. A Marina Whittaker pergunta, Bernardo, qual foi seu maior desafio e como superou os obstáculos percorridos? Boa. Maior desafio? Tem muitos desafios. Eu enfrento desafios todos os dias, mas eu acho que a bolha de 2000 foi bem difícil, cara.
Foi uma loucura. E em seguida, 11 de setembro, foi uma fase bem complicada. Eu não sei se você lembra, eu tinha... Foi muito louco, né? Porque eu tinha uma startup nos Estados Unidos que é assim, que era legal, mas ainda faturava zero e nós conseguimos vender o negócio. No Brasil, a gente tinha o FFC, que era um baita de um sucesso, que a gente estava praticamente vendido, já tinha preço acertado, e eu lembro que eu fui almoçar com o CEO do comprador, e o cara falou, olha, se eu não vou comprar, se eu perder o emprego. Ele perdeu, né? Porque explodiu o mercado. Então, a minha... E o FFC era infinitamente menor como empresa do que a empresa americana que eu tinha vendido. Então, uma questão de time, sorte, né? E aí foi ter que pivotar e a gente era muito grande, a gente gastava... E era muito mais caro empreender naquela época, né? Então, a gente gastava de banda por mês uma fortuna. A banda era cara, os computadores eram caros. Então, você tem que se reinventar e fazer uma pivotada, né? E, na verdade, o FFC virou H21, né? Que você também conheceu. Foi uma pivotada, foi pegar o core da tecnologia, que era B2C, e transformar em empresa B2B. Foi muito difícil, né? Muito difícil fazendo as coisas direito, né? Pagando tudo direitinho, todo mundo, os impostos, né? Mas, cara, eu acho que, de novo, foi incrível, foi uma jornada incrível e, não, como eu te falei, não me arrependo, né, de ter feito nada disso. Acho que foi um momento mais difícil. Não, minto. Mais difícil de todo, de novo, você não pode errar no sócio. Em 2007, eu vendi a H21 para um cara que era um grande investidor, que era um cara mais, assim, era uma estrutura incrivelmente tóxica. Foram os 2 anos mais difíceis. O cara, assim, o cara tinha um dedo de Midas ao trocar, ao contrário. Onde ele tocar era muito difícil, assim, não dava para, assim, ele não estava lá para ganhar dinheiro, para fazer uma coisa séria. Foi muito difícil e foi um aprendizado, assim, que, apesar da minha autoconfiança, eu percebi que tudo tem limite, né? Tem coisas que não dá para superar. E aí eu tinha um earnout lá, eu tinha que ficar lá, e 2 anos foram 2 anos muito difíceis. Muito bom, Bernardo. Bom, primeiro, queria te agradecer demais a esse papo reto, mais do que especial, quase 1h45, conteúdo riquíssimo. Esse papo aqui já está gravado no YouTube, né? Lá no meu canal, Papo Reto Aledkovski. Vocês podem acessar esse e os outros 16 papos retos. Muitíssimo obrigado por teu tempo, teu carinho aí de estar. Queria agradecer a todos vocês aí pela participação. Poxa, estamos mantendo aí agora, ainda chegamos a ter 26, 28 pessoas ao vivo. Número legal. É recorde do Papo Reto. Recorde do Papo Reto. Foi muito bacana. Espero que tenha, de alguma maneira, colaborado, inspirado aí vocês. E, se Deus quiser, estaremos logo mais num próximo Papo Reto. Deve ser em agosto, que eu também vou tirar uns dias de férias. Acho que muita gente também pode descansar. Desejo a vocês muita luz, muita paz, muitas bênçãos e felicidades, pessoal. Aproveitem a vida. Aproveitem a vida e sejam felizes. Bernardão, grande abraço. Até uma próxima, meu amigo. Pessoal, muito obrigado. Forte abraço. Beijos a todos. Valeu. Tchau, tchau.